Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod, um videocast. Não só um podcast, é um videocast que traz aqui algumas personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida de outras pessoas. E aqui a gente mostra relatos, mostra imagens dos casos. Então, se em algum momento você estiver treinando, fazendo suas coisas, ouvindo só no Spotify com o celular do bolso, no final, tire do bolso e assista, porque aqui hoje vai ter imagens, tá? O objetivo aqui é fazer com que jovens procure uma especialização, uma profissão, se inspire aqui nos nossos convidados para escolher uma profissão, uma especialização, mas também aqueles profissionais experientes que já atuam na área, que veja aqui uma história, que eu sei que vocês se interessam pelas histórias dos nossos convidados, ou veja aqui um conteúdo que queira se aprofundar um pouco mais, que o Na Face Pod possa ser o ponto de conexão entre esses convidados e quem está assistindo também, já esses profissionais experientes. Mas o principal propósito do Na Face Pod é levar esse conteúdo para quem realmente precisa. Aquela pessoa que tem uma deformidade, alguma dor, algum problema, que vê aqui um caso parecido e se identificar, que também a gente possa ser esse ponto de conexão entre essas pessoas e os nossos convidados. Isso já vem acontecendo, a gente tem recebido várias mensagens de vários pacientes falando, eu tenho uma dor parecida, tenho apneia de sono, como que eu trato, qual é o contato do teu convidado, e a gente está fazendo essa ponte e que está sendo um motivo de muito orgulho para a gente. E se a gente conseguir resolver parte de um problema ou minimizar a dor de um paciente que seja, o objetivo do podcast já está resolvido aqui. Para que tudo isso aconteça, a gente tem alguns parceiros e um deles aqui, patrocinador pesado, é a MaxFix, material de fixação da Sartori, um dos melhores materiais nacionais de fixação para cirurgias ortognáticas, fechamento de crânio, uma opção de placa excelente, pega do parafuso, cirurgiões que estão aqui quando o parafuso não pega, sabe o que é, a boa acomodação do parafuso na placa, várias opções de placa, sem medo de errar, um dos melhores materiais nacionais da atualidade, que você, distribuidor, está aqui uma excelente opção, viável, com excelente custo-benefício também, MaxFix da Sartori. Outro patrocinador é a Neo Custom, um sistema de prótese customizada da Neorto, uma gigante que está vindo com muita força agora, depois da compra da Medartis, está junto conosco aqui. Todo o sistema de customização de próteses faciais, prótese de ATM, prótese para quadril, ombro, tem toda a parte de customização, prótese feita especificamente para cada paciente, respeitando o contorno ósseo de cada paciente através da tomografia, que se encaixa muito bem em cada paciente. A Ortoface, que é uma empresa também pesadíssima que está conosco aqui, mais de 24 anos no mercado, com todas as soluções logísticas para a sua cirurgia, um atendimento impecável, com várias soluções de materiais nacionais importados de fixação, para neurocirurgia, cirurgia plástica, otorrino, enfim, várias soluções para a sua cirurgia. E outro propósito aqui que a gente tem também, que é auxiliar as outras pessoas e abrir a mente das outras pessoas, a gente tem um patrocinador aqui que ajuda a fazer isso, que é um portal de cursos e treinamentos, que é o Não Complica, voltado especificamente para a área da saúde. Então, você, cirurgião, que tem uma secretária, quer melhorar o atendimento, melhorar a comunicação, tornar ela comercial, vender dentro do consultório, está aqui um portal de cursos e treinamentos que é específico para esse público. Então, se você quer melhorar a comunicação, gestão do tempo, boas práticas, Não Complica, com cursos presenciais e online, que cabe no seu bolso, no seu tempo, de uma forma bem didática e aplicável. Certo, Gesito? Dito isso, falando do YouTube. Rio Grande do Sul. Verdade. Então a gente está no YouTube, no nosso canal no YouTube, então já aproveita para se inscrever no YouTube, no nosso canal, Na Face Pod. No Spotify, que tem todos os episódios estão lá no Spotify com imagem, e também na TV+, TV aberta lá para todo o Rio Grande do Sul, a partir de meio-dia. A gente está competindo com a Ana Maria Braga, tá? E então, já mando um abraço pro pessoal da TV+, pro Lucas, para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. E hoje aqui a gente tem uma convidada especial, eu diria, passando por uma fase, estava de molho agora, numa fase de maternidade, mas ela está aqui e forma muitos profissionais, tem formado muitos profissionais, está dentro de uma das universidades, das maiores universidades do Brasil, que muitos convidados vieram aqui, que saíram de lá. Ela viu muita gente, tem visto muita gente sair, mesmo muito jovem, tem formado muita gente.
deve ter muita história para contar de muitos pacientes. Eu sei que tem um caso lindo que ela vai trazer aqui. E eu tenho a honra de trazer aqui a doutora Aline Sebastiani. Que honra tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz, obrigada pelo convite. Eu que me sinto honrada de estar fazendo parte aí desse projeto e estar falando aqui, né, em meio a tanta gente importante que já veio conversar aqui com você. Você assistiu? Você tem assistido? Assisti. Você já tinha participado de algum podcast ou não? Não, primeira vez. Mas eu sei que você tem uma habilidade e tem participado de várias filmagens, que a gente vai falar do Aprenda Com Elas também aqui. Então, Você é daqui de Curitiba? não, sou do interior do Paraná. Uma cidadezinha bem Onde que você é? pequenininha. Chama Entre Rios do Oeste. Meu Deus, onde que fica isso? Fica entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Seriam as cidades maiores ali, bem na costa oeste do Paraná. E como que foi? Você fez ensino médio lá? Como que foi? Fiz o ensino médio em Medianeira, que era uma cidade próxima. A minha cidadezinha é muito pequenininha. Então, tem 4 mil habitantes hoje, eu acho. Eu não sabia que você era do interior. Eu sou do interior. E aí, eu fui estudar em outra cidade, já no ensino médio, né? No Cefet, em Medianeira, que é um pouquinho maior, mas também uma cidade Sim. pequenininha. E aí, passei no vestibular, vim para Curitiba sozinha. Foi um desafio bem grande na época, né? Para quem saiu de uma cidadezinha de 4 mil habitantes. E fiquei desde então, né? Fiz a faculdade na Universidade Federal do Paraná, emendei residência, mestrado, tudo na UFPR. Depois saí para fazer o doutorado na Universidade Positivo. E assim que eu terminei o doutorado, abri o concurso na UFPR e aí eu consegui retornar como professora. E como que foi o teu preparo? Você tem amigos lá ainda? Ou você chega a voltar para lá, para tua cidade? Sim, a minha família mora lá Tá tudo lá ainda. É. E como que foi você saindo de uma cidade pequena, vindo para Curitiba depois? Como que foi essa transição? Foi bem desafiador, assim, no começo. A Você veio com quantos anos? adaptação, tinha 17 anos. E ficou aonde aqui? Eu morava com uma amiga que também era da mesma cidade que eu, era da mesma turma de faculdade. E eu lembro até que na primeira semana que eu tava em Curitiba, eu fiquei doente, fiquei com uma febre alta, né? Tava muito frio, eu comecei a faculdade, era agosto. E aí, e agora? O que eu faço, né? Eu vou ligar pro meu pai e pra minha mãe, não tem como eles irem me socorrer, né? Dá 600 quilômetros de distância. Isso na primeira semana já Na que você estava primeira aqui? semana. Meu Deus. E aí, eu lembro que eu peguei um táxi e fui até um hospital pra buscar atendimento. Sozinha. Então, foi bem desafiador. Mas acho que a gente amadurece muito também, né? Então, eu acho que toda a dificuldade que a gente passa, todos os desafios fazem a gente amadurecer. E teus pais Bastante. ajudando? Ajudando à distância sempre, né? Sim, porque odonto é um curso caro, né? Sim. E eles estavam te ajudando sempre? Como que foi? Então, durante toda a faculdade, né, eu tive apoio aí dos meus pais. O curso na Universidade Federal do Paraná é integral, né? Então, eles alugaram um apartamento em Curitiba, me ajudavam com os materiais, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, né, eu já sabia que eu queria fazer bucomaxilo. E aí veio, né, essa questão de e agora? Será que eu começo a trabalhar, né? Eu me sentia, assim, na obrigação também de me sustentar, né? De aliviar para os meus pais. E aí, eu lembro que eu terminei na metade do ano a faculdade. E minha mãe falou, não, você vai ficar um semestre só estudando para a prova da residência. E aí, eu comecei o estágio na residência ali da Federal. Fiquei estudando um semestre. E aí, graças a Deus, eu consegui passar na prova. E depois, né, com a bolsa da residência, eu já consegui aí me manter durante a residência. E quando você já estava estudando para fazer federal, você já sabia, se você já sabia que queria buco, você já sabia que queria odonto. Como que foi a escolha por odonto? Na verdade, desde criança eu queria ser dentista, né? Eu lembro que eu ia no ortodontista e eu gostava daquela dinâmica, sempre ficava muito interessada. Mas quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia bucomaxilo. Eu não conhecia essa especialidade. Tem uma distância, né? A bucomaxilo da Sim, odonto, né? e ainda mais, tinha eu era do interior, então realmente não conhecia a especialidade.
E aí eu nunca vou esquecer que eu estava numa aula do professor Delson, que já conversou aqui com vocês, e ele me mostrando a cirurgia ortognática, eu nunca tinha visto aquilo, né? Então, meu primeiro contato ali com a bucomaxilo foi nas aulas com o professor Delson. E aí eu fiquei encantada, né, com essa transformação. Eu lembro dele manipulando uma maxila ali, e eu falei, gente, isso é muito legal, eu não sabia que dentista podia fazer isso, né? Então, e aí, lógico, né, eu sempre fui me testando até o final da graduação, né, a questão ali da dentística, vendo se eu tinha alguma habilidade ali para a parte estética, e realmente as coisas vão acontecendo e você vai identificando que você tem mais afinidade, né, e então, a partir ali da metade da graduação, eu já identifiquei que eu tinha mais afinidade para a parte de cirurgia. Gostava muito também da especialidade de DTM, fiz muito projeto junto com o professor Daniel Bonotto, que também conversou aqui. Sim. Por isso que eu me sinto tão honrada, né, de estar conversando aqui com vocês, Alguns porque professores. isso, porque eu vi aqui a Rafaela Iscariote falar, o Leandro Klippel, o Delson, o Daniel Bonotto, todos foram os meus professores, todos foram minhas inspirações. E quando... Bom, depois você foi fazer a tua residência. Isso. Como foi esse período de residência aí? Aí você teve muito acesso à cirurgia ortognática, que a maioria das universidades não traz, né? Muito. Eu acho que a nossa residência é uma das que tem maior volume de cirurgia ortognática, assim, do Brasil, né? Então, e o residente opera muito, né? Os residentes fazem muita cirurgia ortognática, além de acompanhar, de auxiliar a cirurgia dos professores, né? Os residentes realmente têm a oportunidade de operar várias cirurgias ortognáticas durante a residência. Então, foi um período... A residência é sempre desafiadora, né? Mas também a gente amadurece demais nesse período. Muitos aqui que estiveram, eles falam que termina a residência, você sai do vinho para a água, né? Porque acabou a residência, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da tua vida. Exatamente. Como que foi essa transição para você? Porque você acabou ficando na universidade, que também não é uma realidade para muitos. Sim. Como que foi essa saída da residência e a hora que você começou a se ver trabalhando? Eu sempre falo hoje para os residentes que essa é uma fase que a gente sente um baque muito forte mesmo, porque quando você está na residência, você está ali ocupado o tempo todo, é desafio o tempo todo, você está trabalhando o tempo todo, você não tem tempo de pensar muito no depois, né? Eu vou terminar a residência depois. Não, você está vivendo muito o presente, você está estudando para a cirurgia do dia seguinte, né? Então, de repente, acaba... E você, muitas vezes, se vê no limbo, né? E o que eu vou fazer amanhã, né? Sim, não tem mais nada a fazer. Como que eu vou começar do zero? E para mim foi muito legal, porque eu já iniciei o mestrado, já tinha adiantado algumas disciplinas do mestrado ali no finalzinho da residência, então já emendei o mestrado, né? E também eu tive uma grande oportunidade de acompanhar uma super cirurgia que eu gosto demais, que é a Luciana Signorini. Então, isso foi muito bom para mim, porque eu continuei, né, indo para o hospital. Porque eu acho que é o que a gente mais sente quando acaba a residência, que você tem um momento ali que você começa a construir tua carreira e muitas vezes você não tá no dia a dia, né, de hospital. E a gente sente muita falta disso, porque durante a residência a gente vive no hospital. Então, para mim foi muito importante essa fase que eu trabalhei junto com a Luciana, aprendi muito com ela e continuei, né, tendo essa vivência de hospital. Você atendia no consultório com ela? Você dividia Atendia clínica? Junto com ela no consultório, acompanhava ela no consultório, nas cirurgias também. E foi assim que você acabou entrando no mercado? Exatamente. A gente sempre entra, né, com cirurgiões mais experientes aí, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Você ter esse apoio, você ter cirurgiões mais experientes aí que você vai, quando você vai iniciando, né, a carreira. Você cavou essa vaga ali com a doutora Luciana? Como que foi essa Na verdade, relação foi com uma ela? indicação da Rafaela. E eu lembro até que na época a Rafaela falou assim, você sabe que eu queria você só pra mim? Mas eu gosto muito de você, eu gosto muito da Luciana e eu acho que vai ser muito bom você acompanhar ela. Aprendeu muito. Aprendi demais, sou muito, muito grata.
você vê muita gente sair da federal, muitos novos profissionais, e até uma dúvida assim que a gente fica se perguntando, né? Como tá a saída desses profissionais? Eles estão preparados? Porque mudou muito da tua época, mudou muito da época do Delcio, ele fala aqui, né? Como que tá saindo esse povo para o mercado de trabalho? Ele tem essa consciência que precisa, talvez, bater na porta de um cara mais experiente, ou ele já tá saindo com o cirurgião? Eu acho que a gente vê de tudo, assim, ali na UFPR mesmo, eu tenho a sensação que os nossos alunos saem muito preparados, assim, tecnicamente, né? Agora, essa questão que você falou é uma coisa muito individual da pessoa, né? Então, a gente vê muitos alunos saírem, né, com uma gratidão muito grande, um respeito muito grande, e vão construindo, né, a sua carreira de forma adequada. E às vezes a gente tem os perfis mais autônomos, mais ousados, né, que já... como que eu posso dizer? Abre o teu consultório sozinho e já vai Isso! mais arrojado. Mais arrojado, exatamente. Como que é a profissão, talvez, né? Exatamente. Então, vai muito do perfil, assim. Mas eu sempre achei importante a gente estar junto, né, com pessoas mais experientes. Eu acho que a gente consegue construir a nossa carreira de forma mais consistente, né? Quando é uma dor que eu vejo que muitos também, quando saem para o mercado de trabalho, porque vocês se veem tendo que captar paciente, quase que administrar uma empresa, né? E como que foi isso para você? Eu acho que esse é o meu maior desafio hoje. E até porque eu concilio hoje várias atividades, né? Inclusive de mãe, agora. Isso, agora tem mais uma atividade aí. Então, eu acho que hoje a minha maior dificuldade é eu conseguir dedicar esse tempo e trabalhar essa questão mais empreendedora mesmo, né? De cuidar ali dessa parte administrativa do consultório, né? Essa parte, né, de empresária. Sim. Né? Eu acho que hoje é o que talvez seja o meu maior desafio aí, conciliando todas essas atividades. Até porque os pacientes não estão sentadinhos esperando por você na recepção, né? Exatamente. E hoje a gente vive uma realidade que eu vejo que antigamente bastava você ser bom, né? Bastava você ser um bom especialista, trabalhar de forma adequada, que você já teria muitos pacientes. E hoje não. Hoje a gente tem muitos profissionais bons atuando. Então, você tem que mostrar que é bom também, né? Você tem que ter essa disposição de tempo também de estar vendendo, né? Sim. O teu trabalho. Então, conciliar tudo isso é desafiador também. E para quem está saindo agora da residência, não sei se vocês como professores passam essa orientação para quem está saindo. Qual que é o caminho que seria o menos... Porque ele vai ter dificuldade, né? Para entrar no mercado de trabalho às vezes tão competitivo do jeito que está. Qual que é o melhor caminho? É bater na porta do ortodontista para começar a te indicar? É fazer o que você fez e estar junto com um bucomaxilo experiente? O que você indicaria e sugeriria para esse profissional que está saindo agora? Acho que hoje uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é para durante a residência eles aprenderem a olhar para coisas que talvez eu não tenha olhado durante a minha residência. Então, Legal. Durante a residência a gente está muito preocupado em aprender a técnica, né? E lógico, a gente, claro que é o mais importante, né? A gente está ali para isso. Mas eu falo, observem os professores do consultório, observem a abordagem, a forma que o teu professor se comunica, acompanhe uma consulta, né, do teu professor. Uma consulta também não é simples, você também tem que aprender a fazer uma boa consulta, né? É verdade, isso não... Ele vê na universidade, vê na residência? Então, ela não faz parte tanto do programa, eles acabam auxiliando mais as cirurgias, né, particulares dos professores, mas os alunos que têm interesse, eles têm oportunidade de acompanhar a gente numa consulta, né? Sim. Lá na universidade, lógico que a gente não consegue fazer uma consulta como a gente faz no consultório, mas a gente conversa muito também com os pacientes na universidade. Então, eu sempre falo para eles tentarem captar isso, né? Essa comunicação com o paciente, esse entendimento do que o paciente precisa, né? Então, eles não podem olhar para o paciente e ver só uma face, eles precisam
entender a queixa desse paciente, entender a necessidade dele, entender se ele precisa de outros profissionais também para ajudar ele, né? Então, acho que isso é muito importante. E os contatos que a gente faz até mesmo durante a residência, né? Então, não é você só ali estudando no teu mundinho, desenvolvendo a tua técnica, né? Você tem que estar em constante comunicação com outros profissionais, né? Então, eu acho que tem vários caminhos. Como eu te falei, eu acho que tem gente que é mais arrojada, que já vai sair e já vai ter condições de montar um consultório, né? E fazer parcerias. Eu acho que sim, os ortodontistas sempre vão ser nossos parceiros, né? Então, durante a residência você já vai tendo contato com alguns ortodontistas que vão preparando os casos. E hoje não tem como fugir da questão do marketing também, né? Que Instagram, Google, né? Hoje muitos pacientes encontram a gente através do Google, através do Instagram. Então, era algo que na minha época a gente não tinha essa preocupação, né? Eu jamais tive essa preocupação com redes sociais quando eu estava na residência, mas hoje eu vejo que é um caminho sem volta, né? E você é bem atuante nas redes, né? Passou a ser. Porque vocês, bucomaxilos, vocês saem meio resistentes, né? A redes sociais. Tem um pouco disso, né? E agora vocês se viram numa situação que não tem pra onde correr. Exatamente. Eu acho que o bucomaxilo, ele é muito... a gente tem essa coisa, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, sabe? Sim. Então, realmente não é tão fácil pra gente, né? Talvez quanto o pessoal da estética, talvez tenha essa facilidade maior, né? A gente tá sempre muito preocupado com o paciente que tá internado lá no hospital. Então, você sentar, desligar esse botãozinho e fazer algo que não vai te dar um retorno imediato, às vezes, talvez seja difícil pra gente. E até porque tem vários pacientes ainda que tem uma apneia do sono, tem problemas, tem classe 2, tem queixo para trás e não sabe como resolver, né? Não sabe que a ortognática resolve, né? Então, eu acho que, assim, essa questão das redes sociais, então, eu também tinha esse bloqueio, eu não tenho essa facilidade, talvez, de me vender, mas quando eu vi isso também como uma forma de conscientizar pacientes, de estar ajudando pacientes, de estar levando informação mesmo para pacientes e colegas, aí eu encontrei a minha forma de fazer marketing. Então, hoje, o meu Instagram é muito mais, assim, de informar para as pessoas, né? Delas entenderem que elas podem ter um problema, né? Que elas podem viver de uma forma melhor, ou até de me comunicar com outros colegas também. Então, essa foi a forma que eu encontrei de fazer o meu marketing sendo a Aline, do seu jeito. Do meu jeito. Porque às vezes você tem vergonha, às vezes quer interpretar algo que você não é, né? Não flui. Mas que legal que você achou esse caminho, né? E falando da internet, o paciente tem chegado para vocês com mais informação hoje, atualmente? Sim. Já chega querendo fazer determinada coisa? Sim. Como que ele está chegando? Tem aquele paciente que a gente chama de paciente Google, né? Que já vem com todas as informações. Já vem, doutora, eu quero fazer isso. Até uns dias atrás, uma paciente me procurou e falou assim, doutora, eu quero fazer um enxerto, eu preciso fazer um enxerto, mas eu quero fazer com tal material e tal. Falando marcas. Olha, eu preciso avaliar seu caso, eu preciso ver o que está mais indicado para o teu caso, né? Você não pode chegar com o plano de tratamento pronto já, né? Então, sim, os pacientes vêm com mais informação, isso é bom, mas isso também é delicado, né? Porque hoje a gente tem informações boas e informações ruins também, né? Mas eu acho que em uma conversa você consegue direcionar bem o paciente. Eu acho que eu nunca tive essa dificuldade, assim, de fazer o paciente entender, né, o meu ponto de vista. Então, você mostra conhecimento para o paciente e a gente que está inserido numa universidade, que está sempre estudando, a gente tem muito embasamento para conversar com o paciente, né? Então, por um lado é bom que ele já venha com um entendimento um pouquinho maior das coisas, mas muitas vezes a gente tem que mostrar para o paciente que também não é bem por ali. Sim. Né? O Dr. Delcio veio aqui e falou muito sobre a universidade, né? E o quão é importante para a população federal.
porque assim como você comentou que vocês veem muitas cirurgias ortognáticas, a gente teve recente, às vezes a bucomaxilo fica refém de uma notícia na televisão para o assunto explodir, né? Sim. O último foi o Big Brother lá, que a menina participante fez uma cirurgia ortognática, mudou, é coisa que a gente vê todos os dias, né? Sim. E a Federal, ela presta um serviço de um atendimento pelo SUS. Cirurgias ortognáticas pelo SUS. Como que é isso? O Dr. Delson, ele comentou aqui um pouco, queria explorar até um pouco mais esse assunto, porque tem muita gente que está vendo, que não tem um plano de saúde, não tem condições de pagar no particular. Sim. Como que é o caminho? Vocês atendem pelo SUS lá? Como que funciona? Sim, a gente faz as cirurgias pelo SUS. Então, o caminho é sempre o paciente buscar atendimento na unidade de saúde da região dele, tá? A unidade de saúde faz esse encaminhamento lá para o Hospital do Trabalhador, que é onde a gente tem o nosso ambulatório de captação desses pacientes com deformidade dentofacial. Não adianta ele chegar e ir direto no HT lá, que não vai resolver. Não, tem que ser feito um encaminhamento via unidade de saúde. E aí existe uma fila, que é algo interno do SUS, que a gente não tem controle, não sei exatamente quantas vagas é disponibilizado para cada unidade de saúde, não sei exatamente como funciona isso, mas a partir do momento que ele consegue essa consulta, né, no nosso ambulatório do Hospital do Trabalhador, aí já ele tem esse código de transação para poder realizar a cirurgia. Mas lógico que não quer dizer que ele vai ser operado imediatamente, né? Porque isso depende do quê? Depende também do preparo ortodôntico, né? Então, a maioria dos casos de cirurgia ortognática precisa do tratamento ortodôntico associado. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem hoje, porque a gente não consegue oferecer pelo SUS o tratamento ortodôntico, né? Pelas universidades super difícil de conseguir uma vaga também nos cursos. Então, o paciente tem que fazer, procurar um profissional, um ortodontista para fazer esse preparo. E, a partir do momento que ele tem o código de transação e que também o preparo dele está adequado para fazer a cirurgia, a gente consegue agendar a cirurgia ortognática dele, respeitando também, né, a nossa fila, né, de acordo com os pacientes vão ficando prontos e a gente vai organizando essas datas. E é muito paciente que vocês operam lá? Muito paciente. Você está falando de quantos ali? A gente faz no mínimo 2 cirurgias ortognáticas por semana. Os residentes amam, né? Amo. Não, ele tem a oportunidade de operar, assim, pelo menos 50 cirurgias ortognáticas cada residente. E sai pronto mesmo. Bastante coisa. E vê de tudo ali também, né? Vê. A gente pega desde casos mais complexos, né? Casos... Deixa eu te perguntar até sobre um pouco, a gente tenta traduzir aqui muito para a linguagem do paciente, né? E a gente tem falado muito de estética, né? Cada vez mais o paciente procurando muito mais pela estética, menos pela função, acho que você vê isso todos os dias, né? Sim. E tem aqueles pacientes com um sorriso gengival. A gente não costuma entrar tanto nesses casos, mas que tem tratamento, né? Que aquela pessoa que está vendo, que tem um sorriso mais gengival, como que é o tratamento disso? Tem solução? Tem. Na verdade, vai depender muito do diagnóstico. O sorriso gengival, ele pode estar relacionado a uma deformidade dentofacial, então, assim, um crescimento mais vertical da maxila, e aí isso realmente só vai ser resolvido com a cirurgia ortognática, mas hoje, raramente, a gente opera um paciente só por conta do sorriso gengival, fazer uma ortognática só por conta do sorriso gengival. Mas a verdade é quando o paciente tem esse crescimento mais vertical da maxila, geralmente ele tem outros problemas associados também. Então, por exemplo, uma mandíbula, né, um retrognatismo mandibular, a mandíbula mais para trás. Então, a gente opera esse paciente, corrige o sorriso gengival, subindo a maxila e também avançando a mandíbula. Mas o paciente pode ter um sorriso gengival por conta de uma hipermobilidade de lábio, por exemplo. O lábio dele está subindo muito, é outro tipo de tratamento. Você pode fazer desde um botox, né, que vai temporariamente resolver a situação, ou até algumas cirurgias onde você vai pinçar ali e suturar o músculo para que o lábio não suba tanto. O sorriso gengival também pode ser decorrente de um crescimento gengival excessivo, né? Então, aquele paciente que tem o dentinho mais curto, a coroa curta, ele tem os dentinhos pequenos e mostra muito a gengiva no sorriso. Então, é outro tipo de problema que se resolve com uma cirurgia periodontal.
né? Então, e às vezes não é tão simples esse diagnóstico. E aí, eu vou comentar que no Aprenda Com Elas, a gente tem uma minissérie falando só sobre o sorriso gengival. É mesmo? Então, no Aprenda Com Elas, hoje a gente tem 2 cirurgiões bucomaxilo, eu e a professora Rafaela, e a gente tem uma periodontista, que é a Tatiana Deliberador. E lá a gente vai falar de todos os tipos de diagnóstico do sorriso gengival. Às vezes você pode ter mais de um diagnóstico no mesmo paciente, né? Eu posso ter o excesso vertical de maxila e a hipermobilidade de lábio, né? E a hiperplasia gengival, por exemplo. Então, é muito importante você fazer o diagnóstico correto para você fazer o tratamento adequado. São várias abordagens diferentes ali. Isso. E aí, nessa minissérie, a gente fala de todos os tipos de diagnóstico e de tratamento para o sorriso gengival. Eu Aprenda Com Elas, já que você entrou nesse assunto, que eu acho um baita de um projeto que vocês tiverem, uma sacada fenomenal. O que é o Aprenda Com Elas? A Rafa veio aqui, falou um pouco também. E é para quem... É para os residentes... É para o profissional o Aprenda Com Elas, né? Não para o paciente. Como que funciona? Desde, assim, de alunos da graduação ou alunos que já estão se especializando, seja em implantodontia, periodontia, cirurgia, é mais voltado realmente para a área de cirurgia, né? Mas desde implanto, pério, bucomaxilo, e também para profissionais formados. A gente tem o nosso melhor aluno do Aprenda Com Elas, ele foi, antigamente, nosso aluno da especialização de implantodontia lá na Universidade Positivo, e ele é um cirurgião dentista mais velho, então, assim... né, faz tempo que ele não tem contato aí com aulas e ele adora, ele assiste todas as nossas aulas do Aprenda Com Elas, ele está em todas as mentorias. Então, a gente tem, assim, as duas pontas. A gente tem o profissional, né, mais velho, que às vezes quer se atualizar, né? Sim. Ele precisa atualizar o conhecimento. E a gente também tem aquele aluno que está terminando a graduação e às vezes almeja entrar numa residência de bucomaxilo. A gente tem uma residente hoje que foi nossa participante do Aprenda Com Elas. Ela até comentou que algumas aulas do Aprenda Com Elas ajudou ela nesse processo de entrar na residência. Então, o nosso público é bem variado, assim, né? Porque a ideia do Aprenda Com Elas não é a gente ensinar a fazer uma técnica, né? Ninguém vai aprender a ser dentista, a ser cirurgião, vendo aulas online, né? Mas a gente está atualizando esse conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem uma série que fala só sobre complicações em cirurgia, né? E às vezes o aluno de graduação, ele não vai vivenciar todas as complicações para saber como resolver. Sim. E então ele aprendeu ali há muito tempo, mas quando acontece com ele, ele fala, como é que resolve isso aqui mesmo? Então, assim, ele vai ter o conteúdo ali, né? Tá ali disponível para ele consultar a qualquer momento e ele relembrar o conteúdo, ele se atualizar, né? A gente fala muito de osteonecrose também no Aprenda Com Elas. Osteonecrose é um assunto que está atualizando todo ano, né? Todo ano sai um medicamento novo que pode causar osteonecrose e sai uma nova abordagem de tratamento, né? Uma nova conduta. Então, acho que é muito legal nesse sentido a gente sempre estar com conhecimento de ponta, de estar atualizando as pessoas. É uma plataforma onde tem várias aulas. A Rafa até falou que é como se fosse um Netflix ali, com várias temporadas, vários episódios. Isso. Que você pode acompanhar. Isso. Então, a gente trabalha com 2 modelos. Pode comprar um curso, por exemplo, a gente tem o curso de anestesiologia, né? Então, o aluno aprendeu anestesiologia ali na graduação, mas ele ainda não tem aquela confiança, não se sente tão seguro, ou então um profissional que quer se atualizar, né? Ele pode só comprar o curso de anestesiologia. E a gente também tem um modelo de assinatura, onde eles têm acesso a todos os conteúdos. Então, no modelo de assinatura é muito parecido com o Netflix mesmo, né? Você vai entrar ali na plataforma, vai ter as capas ali com séries, minisséries, filme. Então, a gente resolveu fazer dessa forma para ficar um pouco mais leve, né? Porque, assim, tá todo mundo sempre na correria, né? Então, você trabalha o dia todo, aí você vai chegar em casa, vou ver uma aula. Às vezes, sabe? Não vai. A aula pesa. Então, a gente tenta fazer de uma forma mais leve, né? Vou ver um filme, entende? A ideia é a gente tornar, assim, mais tranquilo.
E ele tem... Onde que é... Bom, a gente vai colocar aqui na descrição, depois, Gisele, a gente coloca na descrição o link do Aprenda Com Elas, até para as pessoas terem acesso. Ela tem um link que ela vai poder acessar e vai ter uma senha, um login, como no Netflix acontece. Isso, exatamente. Vai fazer o login de acesso, ele vai ter acesso a todos os conteúdos. Pode ver do celular, do computador, né? Então, às vezes tá viajando, né? Que legal. Já assistiu uma série do Netflix, assistiu uma série do Aprenda Com Elas. Que legal. Eu achei uma sacada muito, muito boa. Você tem vários casos que você acompanha desde o HT, no mercado privado também, né? E você trouxe um caso aí. Trouxe. E como que foi? Qual é esse caso? Como que é a história desse caso e o contexto dele? Eu trouxe 2 casos, assim, não são casos tão diferentes, mas eu acho que trazem mensagens importantes pra gente, né? Então, o primeiro caso é um caso lá da Universidade Federal do Paraná. E você comentou hoje sobre essa questão da estética, sobre essa exigência estética que os pacientes veem hoje, né, pra gente. Sim. E isso no nosso consultório é ainda mais importante. Mas esse paciente é um paciente que a gente consegue observar nas fotos dele, que ele tem essa alteração esquelética. Mas é um paciente que não tinha queixa estética. Eu não reclamava disso. Não tinha. Então, isso é muito importante, né? E acho que a questão que entra aqui é como a estética ela é relativa e como a gente tem que entender o que realmente incomoda o nosso paciente, né? Mas também de como a estética ela vem acompanhada da parte funcional, né? Então, se eu corrijo a parte funcional, muitas vezes eu já vou ter esse ganho estético, ainda que não seja a queixa do meu paciente, né? Então, esse paciente a gente vê que ele tem essa deficiência anteroposterior da maxila aqui, né? Hoje ele é um paciente jovem, né? Então, esse sulco que a gente vê bem marcadinho aqui, nesse paciente, hoje não incomoda ele. Mas, com o envelhecimento, quando esse paciente chegar com uns 40 anos, ele vai estar com aspecto de 60 anos, né? E a gente, no consultório, a gente recebe hoje pacientes, principalmente mulheres, né? Que vêm buscar atendimento ali com 40 anos por estar com um aspecto muito envelhecido da face por conta dessa deficiência de crescimento da maxila aqui, né? Que dá esse aspecto afundado do rosto, um aspecto de envelhecimento mesmo. E a mordida cruzada, né? Que dá esse aspecto dessa mandíbula mais alongada também. Na verdade, o maior problema dele tá na maxila, né? É que o paciente geralmente acha que ele é queixudo, que o queixo está muito grande. E não era esse o problema. Mas muitas vezes é o osso aqui de cima, a maxila, que está para trás. E ele veio reclamando do quê? Da mastigação. Então, quando eu perguntava para esse paciente por que você quer fazer a cirurgia ortognática, ele falava assim, eu quero fazer a cirurgia porque eu quero tirar o aparelho ortodôntico. Então, assim, é um paciente que foi buscar o ortodontista e por isso que os ortodontistas sempre vão ser os nossos parceiros, né? Porque muitas vezes o paciente vai buscar ortodontista, ele quer corrigir a mordida dele. E aí, obviamente, esse era um caso que não era passível de correção ortodôntica apenas, né? Ou então, para corrigir ortodonticamente, precisaria de extração dentária, né? E ele ficaria com um resultado funcional muito aquém e com resultado estético também muito comprometido, né? Então, o ortodontista que encaminhou ele, que disse para ele que ele precisava fazer a cirurgia ortognática, e aí as queixas dele eram basicamente essa, né? De mastigação, do encaixe dos dentes, e quando a gente perguntava, esteticamente, o que te incomoda? Ele falava, não tem. Eu falei, bom... Ele traz... Assim, pela mordida, a oclusão tá errada. Ele tem dores de alguma forma por conta da mastigação, dor de cabeça? Esse paciente em específico não tinha, mas muitos pacientes que têm esse perfil, que é o paciente classe 3, que tem a mandíbula para frente, eles apresentam bastante dor muscular e cefaleia. Esse é um assunto até que eu estudo bastante, é a minha linha de pesquisa, né? Então, desde a época da residência, o meu trabalho de conclusão de curso já foi a gente entender essa questão das dores, né, da DTM, com relação à cirurgia ortognática, né? Então, em um dos meus estudos, eu identifiquei que o paciente classe 3, o paciente que tem a mandíbula mais alongada, ele não vai ter tanta dor articular como o paciente classe 2, que é o paciente que tem a mandíbula para trás, mas ele tem muita dor muscular e dor de cabeça.
E a gente também encontrou nos nossos estudos que a grande maioria deles melhora desse sintoma depois da cirurgia, né? Então, a gente consegue alcançar um equilíbrio músculo-esquelético melhor depois da cirurgia ortognática e o paciente melhora. Claro que não é só isso, né? A gente nunca vai falar que a cirurgia ortognática trata isso, né? Mas ela vai ajudar esse paciente a se equilibrar melhor. E aí, lógico que a gente tem que ver se o paciente está apertando o dente, ainda outras coisas que também podem levar a essa dor. Tá? Esse paciente específico não apresentava queixas, né, de dor muscular, dor de cabeça. Bom, mas a gente vê então que ele tinha, né, essa alteração e também tinha uma leve assimetria, né? Então, às vezes a pessoa leiga não consegue identificar tanto isso, mas a gente consegue notar que ele tinha uma assimetria tanto da mandíbula quanto também da maxila dele que tá mais inclinada. E ele percebia também? Percebia assim, mas não se incomodava tanto, né? Mas aí, lógico que a gente, né, falou, bom, a gente vai corrigir a tua mordida, que é a tua queixa, mas você vai ter uma consequência estética, né? E você vai gostar dela. Mas sempre é algo novo que também o paciente tem que se adaptar. É um novo rosto. E no caso dele, eu sabia que ele ia mudar bastante. Então, você tem que ter essa conversa. Está preparado para mudar seu rosto? Né? Vai mudar para melhor, mas vai mudar. Que não é uma queixa que ele trazia, né? Aqui nessa vista de perfil, a gente consegue ver, né? Que ele tem esse perfil bem... A gente fala que é um perfil côncavo, né? Então, porque essa parte, o terço médio da face tá para trás, né? E a mandíbula... nem diria que a mandíbula tá para frente. Ela parece para frente porque, na verdade, é o terço médio que tá para trás. Se você olha essa distância aqui, né, do queixo para o pescoço, é uma distância boa dessa mandíbula, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse diagnóstico, porque antigamente era muito comum recuar muito a mandíbula nos tratamentos. E aí, o que se percebeu? Que o recuo da mandíbula muitas vezes leva esse paciente que antes não roncava, e ele começa a roncar, né? Então, hoje a nossa tendência é muito mais jogar as coisas para frente do que jogar o queixo para trás. Claro que alguns pacientes precisam, né, de um pouco de recuo da mandíbula, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não causar um problema respiratório nesse paciente. Às vezes ele não estava reclamando e você acabou de formar um cara com apneia do sono. Exatamente. Então, a gente sempre toma cuidado com o recuo mandibular. Aqui só mostrando essa questão da simetria, né? Que a gente consegue ver a linha média desviada. Nessa vista também mais inferior, a gente vê que tem um desvio do mento ali em relação ao nariz, né? E aqui é a oclusão do paciente. Já tá com os ganchos, né? Para fazer cirurgia ortognática. Mordida bem cruzada, então... né, difícil de corrigir apenas de forma ortodôntica. E a linha média desviada, quando vocês falam, os dentes de cima, esse risquinho do dente de cima está alinhado com o dente de baixo. Isso, exatamente. E aí a gente sempre precisa entender se é um desvio que é dentário ou se é ósseo. No caso dele era ósseo, não era só o dente que estava desviado. O queixo também estava desviado. Então, nesse caso, eu preciso corrigir toda a mandíbula para alinhar. Agora, um paciente que agora sabe o que é um desvio de linha média, ele vai olhar no espelho, ele fechou os dentes e viu que a divisão entre os dentes está um pouquinho desviado. Ele vai ter um comprometimento? É real que ele vai ter um comprometimento ou nem sempre? Não, pequenos desvios de linha média, tô falando aí de 2 milímetros, não impactam em nada, nem de forma funcional e nem de forma estética para uma pessoa leiga que está te avaliando. Tá? Então, isso pode acontecer, às vezes o paciente finaliza todo o tratamento, ele fica ali com 1 milímetro, 2 milímetros de desvio de linha média, isso não impacta, né? Nem de forma funcional, nem de forma estética. E a gente sempre fala para o paciente cuidar para não ficar hipervigilante depois da cirurgia ortognática, né? Porque o paciente fica tão bonito depois, fica tudo tão certinho que ele começa... ele fica se analisando, ele se olha muito no espelho, então às vezes ele começa a procurar detalhes, né? Bom, vamos seguir aqui então. A gente faz o planejamento virtual, né? A partir da tomografia, que a gente consegue ver a radiografia de perfil dele. Então, a gente vê essa diferença tão grande da maxila com a mandíbula, né? O osso de cima e o osso de baixo. Então, a gente precisava jogar para frente essa maxila. E aqui, então, a programação, né, da cirurgia. A programação era avançar
o máximo possível essa maxila. A mandíbula teve pouco recuo, na verdade ela recuou mais de um lado para corrigir essa simetria. A gente consegue ver aqui que o lado direito até avançou um pouquinho, né, a mandíbula, e o lado esquerdo fez um pequeno recuo. Então, a mandíbula era mais essa correção da assimetria. Tá? Aqui o perfil, olha a diferença, né? Aqui já é a imagem do crânio. E aqui, corrigindo a simetria, né? Nessa vista a gente consegue ver que antes o queixinho estava desviado e depois a gente consegue corrigir. Então, o planejamento virtual permite a gente né, planejar de forma detalhada, milimetricamente, essas alterações. Para quem não se está ambientado com essas imagens, é um software que você opera o paciente antes da cirurgia. Exatamente. A gente joga ali todas as informações do paciente, né? E a gente vai operar ali a tomografia dele, né? Planejar todos os movimentos. O que determina essas movimentações é a nossa análise facial, a nossa análise clínica. Mas a gente vai operar primeiro, né, no software e criar os nossos guias para, então, levar isso para a cirurgia. Então, isso facilita muito o nosso transoperatório. E esse é o paciente pós-operatório. Então, veja, era um paciente que não tinha uma queixa estética, né? Que a gente operou ele pensando basicamente no funcional. Mas a gente entregou, né, esse rostinho para ele. Então, é outra pessoa, né? Então, caramba, que caso bonito. Então, veja como a parte funcional, ela tá, né, aliada à parte estética. Total. E aí não fez mais nada. Foi só... Não. Ele não tem nenhum... Dá a impressão que ele fez a rinoplastia também, né? Ó, vou voltar aqui. Eu não coloquei a foto do antes junto com o depois. Vou voltar aqui, ó. Tá louco. Parece que ele operou o nariz também, sim, né? Mas foi sim. Não, cirurgia ortognática. Ali, os olhos mudam demais. O olhar dos pacientes muda bastante. E por conta dessa região paranasal aqui, né? Então, é um afundamento de toda essa região. Quando a gente avança, isso realmente melhora muito o paciente. Lógico que ele ficou, por mais que ele não tinha uma queixa estética antes, ele ficou muito feliz com o resultado, né? A gente vê que antes ele tinha um rosto mais alongado também, mais vertical, né? E a gente deixou agora o rosto um pouquinho mais quadradinho. Que caso bonito. O paciente tá feliz. O perfil tá super feliz. E lógico que resolveu a queixa principal dele, né? Que é a questão da mastigação também. Aqui é a oclusão. E já corrigiu ali. Isso, já removeu o aparelho. Então, essa era a principal queixa dele, né? Que era acertar a oclusão. Mas claro que o contrário é verdadeiro também. A gente tem muitos pacientes com uma deformidade bem menor que a desse paciente que chegam no nosso consultório e se enxergam muito pior do que eles são, né? Então, a gente tem que conhecer muito o nosso paciente. E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de outros profissionais. Eu atendi semana passada no meu consultório um paciente muito querido. Ele também era um paciente classe 3, então mandíbula para frente. E desde a primeira consulta eu percebi que ele se enxergava de uma forma muito pior. Ele tinha que fazer cirurgia ortognática, mas ele era um rapaz bonito já. E ele se enxergava, assim, muito pior do que ele era. Então, eu fui conversando com ele. Esse paciente fez terapia durante todo o preparo ortodôntico dele, que leva ali, então... Isso que é legal, o paciente começa a preparar para ortodontia, a gente ganha um tempo para ir preparando, muitas vezes psicologicamente também, esse paciente, né? Sim. Então, ele foi fazendo o preparo ortodôntico e ele foi fazendo as terapias dele, e ele foi entendendo que ele se via de forma pior. Por quê? Porque são pacientes que sofrem bullying, né? Que vão construir toda uma imagem. Então, isso é muito delicado, porque a gente vai operar a face desse paciente, a gente vai melhorar a face dele, mas a gente não vai resolver todo o histórico de bullying que ele teve. A gente não vai, muitas vezes, conseguir reconstruir a autoimagem dele sozinho. E aí, para você considerar que você teve sucesso no teu caso, eu considero que eu tive sucesso quando o paciente saiu com uma qualidade de vida melhor, quando ele saiu mais feliz, né, depois daquela cirurgia. E não só quando eu olho o rosto dele e falo, o rosto tá mais bonito, ele tá mais bonito. Não, né? E mexe muito com a confiança, né, do paciente. Mexe demais. Bom, vocês, talvez, acho que a bucomaxilo é uma das poucas especialidades que
muda a vida do paciente de colocação no mercado de trabalho. Exatamente. Muda tudo, né? Muda. Foto que não tirava, acaba tirando. Eu lembro até que essa foi uma pergunta, quando eu fiz a minha entrevista para entrar na residência, eu lembro que o professor Leandro estava na banca ali da minha entrevista e ele falou assim, por que você quer fazer bucomaxilar? Por que você escolheu essa especialidade? E eu falei assim, porque durante os meus estágios, eu vi o quanto a gente pode impactar na vida de uma pessoa, né? Então, de pessoas que antes não conseguiam emprego, né? E começam, e tem toda uma transformação de autoconfiança, de inserção social, né? Teve outra paciente que a gente operou na residência, que era uma paciente que tinha um excesso vertical de maxila muito, né, pronunciado, então ela não conseguia nem fechar os lábios, e ela era uma paciente muito tímida, a gente não conseguia conversar com ela, era difícil fazer o exame nela, entender a queixa dela, porque ela não falava com a gente, ela não olhava no nosso olho, então era extremamente difícil. E aí a gente fez a cirurgia ortognática dela, ela terminou o tratamento ortodôntico, e ela é outra pessoa. E assim, ver isso, Luiz, não tem preço, sabe? Ver uma menina que antes não conseguia te olhar no olho e conversar com você, e agora ela te olha, ela conversa. Então, assim, a gente insere essa pessoa na sociedade, entende? Tem meninas, adolescentes, meninos também, mas acho que as meninas ainda têm uma preocupação ainda maior, né? Com essa questão estética, e já teve uma menina que ela não queria mais ir para a escola, né, que a gente teve que operar ela, fazer um benefício antecipado, ela era adolescente ainda, porque ela não queria mais ir para a escola por conta da deformidade dela, né, então isso é realmente muito, muito impactante. E eles passam muito tempo da vida com essa face, com esse sofrimento, né? Exatamente. E às vezes com medo de operar, né? Que você acha que vocês encontram isso todos os dias, né? Exatamente. Eu acho que a gente ainda tem muita resistência de colegas profissionais também com a cirurgia ortognática. Antigamente a cirurgia ortognática ela era muito mais complexa, o paciente tinha que ficar com a boca amarrada por muito tempo, ele tinha que fazer transfusão sanguínea, né? Então, eu acho que a gente ainda tem colegas que não têm um entendimento do que é a cirurgia ortognática hoje, né? Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de colegas alertarem e indicarem a cirurgia ortognática. A gente tem, às vezes, resistência dos pais, né? Quando o paciente adolescente, ele tá incomodado, ele quer operar. E esse é um caso que eu vou mostrar agora, o próximo caso vai falar um pouquinho disso. E aí, às vezes, os pais não querem que os filhos operem. E aí, quando eles chegam lá nos 30, 40 anos, eles falam, não, chega, eu vou operar. E aí você fala, poxa, ele podia estar vivendo há 15 anos com essa face nova. Demorou. Então assim, e sem contar que quando você vai para um caminho de não fazer a cirurgia, muitas vezes você vai fazer uma ortodontia para mascarar aquilo. E aí depois você tem que reverter tudo para poder fazer a cirurgia ortognática. Então, quando eu faço essa avaliação inicial de um paciente, né, que está pensando em fazer a cirurgia ortognática, eu sempre falo, você não vai decidir hoje aqui comigo se você vai fazer a cirurgia, mas essa tem que ser uma decisão muito bem tomada, se você vai para o caminho da cirurgia ou não, né, porque é muito desgastante você mudar de ideia no meio do caminho. Sim. Sabe? Então... Bom, depois eu até queria ver esse próximo caso, que você falou que você trouxe mais um, né? E depois falar do papel da ortodontia nisso, né? Dessa informação que está com o ortodontista, importante, né? Eu acho que esse caso vai ilustrar um pouquinho de tudo isso, tá? Que legal. Então, essa paciente, essa já tem uma simetria bem visível, né? Mesmo uma pessoa leiga consegue olhar para essa paciente e ver que ela tem uma simetria. Sim. E ela já tinha essa simetria na adolescência dela, quando ela era mais jovem, talvez não tão pronunciada, né? Assim, tão longe de mim julgar o profissional que tratou ela ortodonticamente, porque às vezes a gente acha que as coisas vão se acomodar e, na verdade, a simetria acaba aumentando, evoluindo. Mas, enfim, na adolescência, por uma decisão dos pais ali, do ortodontista, eles fizeram um tratamento compensatório para tentar encaixar a mordida dela só com o aparelho. Tá. Mas a alteração era óssea, né? E aí começam os problemas. Por quê? Muitas vezes, para você resolver com o aparelho, você tem que fazer extração dentária. Então, essa paciente, ela teve que extrair 2 dentes. Extraiu um dente de um lado em cima e do outro lado embaixo para tentar encaixar os dentes. Mas o problema dela era ósseo.
O que aconteceu? Tudo bem, melhorou ali o encaixe dos dentes, mas a paciente agora, né, maior de idade, ela tá extremamente insatisfeita com a estética da face dela. Então, ela até tem uma oclusão funcional, não ficou 100%, lógico, a oclusão, mas o que mais incomoda ela hoje é a face. E hoje ela quer operar. E hoje ela é maior de idade, muitas vezes, né, ela não depende mais ali da aprovação. A decisão é dela. Às vezes do pai e da mãe, a decisão é dela. Então, aqui só as linhas, né, para mostrar como ela tem essa simetria, evidencia um pouquinho mais a simetria. E os pacientes assimétricos, muitas vezes, eles não têm apenas a mandíbula assimétrica. A gente vê que desde aqui da parte da órbita dela, ela tem uma simetria, né? Sim. Isso é legal a gente falar, porque assim, a gente não vai resolver toda a simetria dela, né? Mas vai melhorar muito e, aos olhos de uma pessoa leiga, total, ela vai parecer simétrica, porque... Afinal, todos nós somos assimétricos, né? Sim, tem um pouquinho, sim. Exatamente. Então, aqui era a oclusão dela, então não está perfeitamente encaixada, mas ela conseguia conviver com essa oclusão, ela não conseguia conviver com a face dela. A gente vê que ela extraiu um pré-molar superior direito e um pré-molar inferior esquerdo para tentar acertar essas linhas médias com a ortodontia. E olha, quando a gente avalia aqui a radiografia panorâmica delas, a gente consegue ver que os dentes estão todos inclinadinhos, né? Sim. E isso agora, para o ortodontista resolver isso para eu poder operar, que é mais difícil, sabe? Então, agora o novo tratamento ortodôntico dela para desfazer o que foi feito lá atrás, que é super difícil, tá? Até quem fez a ortodontia desse caso foi o meu marido, o Daniel. Então, eu tenho bem documentado essa parte da ortodontia e, veja, ele teve que fazer uma expansão da arcada superior dela para começar a recuperar espaço, né, e alinhar esses dentes de forma que eu conseguisse operar e fazer a cirurgia ortognática dela, tá? Então, esse é um aparelhinho que se chama MARP, né, que é utilizado para expandir. Então, mecânica ortodôntica, assim... essa parte eu não vou nem me arriscar a explicar a mecânica da ortodontia, mas assim, só para dizer que é trabalhoso, tá? Então, bastante tempo de ortodontia para desfazer o que foi feito lá atrás. A gente tá falando de quanto tempo aí, mais ou menos, de preparo? Ela deve ter ficado pelo menos um ano e meio, 2 anos aí. É longo, né? Contando ainda o tempo do MARP. Bom, e aqui já tinha o preparo finalizado, tá? Ela estava agora com 6 milímetros de desvio do dente, que era compatível com o desvio da mandíbula dela. Então, agora eu podia rodar a mandíbula, porque o dente iria acompanhar. E aí, teve que abrir o espaço daquele dente que foi extraído, né? E a gente teve que instalar um implante, tá? Então, olha como acaba comprometendo quando o paciente vai para esse caminho da ortodontia compensatória e depois opta pela cirurgia ortognática, né? É muito mais trabalhoso. Então, só para os nossos colegas ortodontistas ficarem sempre atentos a isso, né? Atento a essa queixa do paciente, o quanto o paciente se incomoda, né, com a parte estética, porque senão depois ele acaba tendo que, né? É muito mais desgastante você... gigantesco. Exatamente. Então, aqui, né, o estudo de como ficaria a oclusão final dela, o preparo, né, super adequado, a gente já vê que vai conseguir encaixar bem, o espacinho aberto ali, né, para instalar o implante. Sim. Aqui a paciente na avaliação pré-operatória, né? Então, assim, de perfil, ela não tinha nenhuma queixa, né? A gente vê que um perfil é diferente do outro por conta da simetria. Sim. E aí a gente sempre pergunta para o paciente, qual lado você gosta mais, né? O lado direito, onde a gente vê uma mandíbula mais avançada, ou o lado esquerdo, que a mandíbula não está tão para frente. Com qual lado você quer ficar, né? Claro que a gente não consegue fazer isso de forma perfeita, mas é importante a gente entender qual lado que o paciente gosta mais quando ele tem essa simetria. A assimetria é uma das deformidades que mais incomoda o paciente, né? Porque o paciente está se vendo de frente, ele vê essa alteração diferente do paciente classe 3, que ele só vai se incomodar geralmente nas fotos, né? Sim. Eu fiz uma foto, estava meio de lado, né? E o queixo era grande, então às vezes ele não consegue ver tão de frente. Agora, a assimetria, o paciente se incomoda muito, porque todo dia quando ele se olha no espelho, ele vê a assimetria. Aqui mostrando que ela também tinha essa inclinação da maxila, né? Ela mostra bem mais gengiva de um lado do que do outro. Então, isso é bem comum. A gente geralmente tem uma combinação da simetria tanto do osso superior quanto do inferior. Tem que operar os dois, né? Aqui essa radiografia PA da face mostra bem essa simetria dela.
E aqui o planejamento virtual, né? O que a gente programou? Então, a gente programou subir essa maxila de um lado, né? Onde ela estava inclinada. E a mandíbula avança de um lado e recua do outro para corrigir também a assimetria mandibular. Então, aqui, né? Antes e depois dessa cirurgia virtual, a gente também teve que operar o mento, né? Porque às vezes mesmo você corrigindo a simetria mandibular, você ainda vai ficar com uma pequena assimetria aqui na região do queixo. Então, você pode fazer mais a mentoplastia para terminar de acertar aqui a posição do mento. Nessa vista a gente consegue ver bem, né? Como fica essa correção da mandíbula. Aqui a paciente com um mês de pós-operatório, achei legal, né, trazer que é um processo, né, o paciente não vai assim ali do... Super bem já no primeiro mês. Exatamente, mas o paciente passa por um período difícil ali depois da cirurgia para finalmente ali com 6 meses, 1 ano, ele tá feliz com o resultado, né. Então essa também é uma conversa que a gente fala, que a gente tem com os pacientes, olha, não vem aqui 2 semanas depois da cirurgia falando, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, não. Não é o resultado ainda. Exatamente, demora meses pro tecido mole se acomodar nessa nova posição do osso, né? E aí ela até finalizou a ortodontia ali com os alinhadores. Já estava cansada, né, de usar o aparelho fixo. Sim. Alguns movimentos até são mais rápidos ali com o alinhador. O espacinho ali do dente, né, pra gente instalar o implante. E aqui a paciente no pré e no pós-operatório. Então a gente vê assim que a mudança de perfil foi muito pouco, né? Mas já tem ali, né? Mas agora... de frente, né? Então, olha como o olhar do paciente muda, demais. né? Eu sempre falo isso, o olho como muda do paciente. Porque é um olhar mais confiante, né? Assim, você mudou, na verdade, a forma que essa pessoa se enxerga, né? A forma que essa pessoa se vê. Por isso que muda tanto o olhar, né? Senhora. Então, é uma paciente perfeitamente simétrica? Não. Eu sempre falo, o paciente vai para cirurgia assimétrico, ele sai menos assimétrico, né? Nós não somos perfeitamente simétricos. Esses dias eu fiz uma brincadeira, só não tive coragem de postar no meu Instagram, mas eu repeti um lado do meu rosto e o outro, né? E assim, são 2 pessoas totalmente diferentes, mas eu ainda gosto do jeito que eu sou hoje. E tem alguns aplicativos que fazem isso, né? E fica, se você coloca a sua face, fica estranho, Fica estranho, porque faz parte da nossa beleza a gente ter leves assimetrias, né? Sim. Então, é importante que a paciente ficou extremamente satisfeita com o resultado. Aqui a paciente sorrindo. Né? Essa paciente, veja que ela tinha um pouquinho de sorriso gengival, mas o que acontece? Se a gente tivesse subido mais a maxila dela no planejamento, ela não ia mostrar nada de dente quando ela falava. Por quê? Porque ela não tem só não tinha só esse crescimento vertical da maxila, ela também tem uma hipermobilidade do lábio. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter em relação ao sorriso gengival. Não adianta eu querer resolver tudo na cirurgia se o problema não é só o crescimento vertical, porque eu não posso deixar a paciente falando e não mostrar a pontinha do dente, né? Então, você tem que deixar pelo menos 2 a 4 milímetros de exposição para quando o paciente estiver em repouso, não estiver sorrindo, ele tem que mostrar um pouquinho de dente, né? E a gente sempre tem que lembrar que com o envelhecimento, a pessoa tende a mostrar menos o dente. Então, um paciente jovem, eu posso deixar ele mostrando um pouquinho mais a gengiva, porque a longo prazo o lábio vai caindo, vai ceder, né? Um paciente mais velho, a gente já não deixa com tanta exposição, porque não combina, né? Entendi. Então, tudo isso a gente tem que analisar. A gente sempre tem que pensar na idade do paciente, na queixa do paciente, na raça do paciente, né? Um paciente asiático sempre vai ter um rosto mais quadradinho, não posso mudar essa característica dele. Um paciente negro sempre vai ter uma projeção um pouquinho maior da maxila da mandíbula, né? Então, todos esses aspectos a gente tem que considerar na nossa análise facial, né? A gente tem que respeitar a individualidade do paciente. A gente vai melhorar ele, mas a gente precisa manter as características dele, né? Aqui, nessa vista, a gente também consegue ver como melhorou a assimetria. Sim. Né? E a oclusão da paciente. Então, agora a oclusão tá super encaixada, mas a gente vai ter que... A gente já fez o implante ali, só tá faltando colocar a prótese. Eu não tenho a foto ainda com a prótese, mas eu quis trazer esse caso mesmo, né, sem estar com a prótese, justamente para alertar essa questão de que hoje ela tem que fazer esse implante. Por quê? Porque lá atrás ela fez um tratamento ortodôntico compensatório. Ela tentou corrigir com o aparelho uma alteração que era óssea. E já poderia ter ganho um tempo muito maior, né? Exatamente.
Agora falando até para não te segurar tanto aqui, porque eu sei que você vai atender ainda hoje, né? Esse é um caso que você falou muito bem antes de mostrar, que ilustra muito a relação do ortodontista com o buco, né? Talvez você não tenha esse problema, porque você tem um ortodontista dentro de casa, então isso facilita muito. Mas tem muitos ortodontistas ainda que têm uma resistência de encaminhar para o bucomaxilo, achando que a cirurgia vai ser um problema para o paciente ou que vai ser questionado pelo insucesso no trabalho dele, né? Tem muito isso. E o que você poderia falar para esses ortodontistas que ainda tem essa resistência para se libertar e ver que é um aliado, né? O bucomaxilo é um aliado do ortodontista, Sim. né? Eu acho que tem várias questões, assim. Eu acho que tem alguns ortodontistas que às vezes não estão habituados a tratar pacientes de cirurgia ortognática. Então, eles também têm esse receio, né? E o que eu vou falar assim, conversem com a gente. Eu tenho várias ortodontistas, assim, que falam, Aline, é o primeiro caso que eu vou preparar cirúrgico. Então, eu vou precisar estar conversando com você, eu vou precisar da tua orientação. E aí, todo mundo se ajuda. E às vezes eu peço ajuda também pro meu marido ajudar os outros ortodontistas que estão com alguma dificuldade ali no preparo, né? Mas, assim, eu acho que o principal é você não pode deixar de explicar para o paciente o que ele tem. E você não pode deixar também de enxergar. Então, primeiro, eu acho que tem uma questão da formação do ortodontista, né? Eu acho que dentro dos cursos de especialização em ortodontia tem que ser trabalhado mais essa questão de análise da face, né? De entender quando é uma questão realmente mais esquelética e não só dentária. Eu acho que o ortodontista tem que pensar também muito na questão funcional do paciente. A gente falou muito de estética hoje, mas hoje um dos principais fatores, talvez um dos fatores mais importantes que leva a gente a optar pela cirurgia ortognática é também a respiração, né? Essa questão do ronco, da apneia do sono. Tem um paciente classe 2 que às vezes é passível de corrigir ortodonticamente, que seria até fácil do ortodontista corrigir ortodonticamente, mas pergunte para esse paciente se ele ronca, né? Pense que esse paciente vai envelhecer e quanto mais ele envelhecer, tiver aumento de peso, ele tem um risco de ter apneia do sono, que é um problema gravíssimo, né? Então, você tem que pensar também na parte funcional, né? Converse com o teu paciente, entenda também o quanto ele se incomoda com essa questão estética. Às vezes são casos moderados e que vai ficar bom, né, com a ortodontia. Sim. Às vezes o paciente não se incomoda tanto e tá tudo bem, mas você precisa conversar e entender teu paciente, né? E pelo menos dar a oportunidade dele entender que ele tem dois caminhos. Se no final das contas ele optar só pela ortodontia, tá ótimo. Mas dê a oportunidade do paciente entender o que ele tem e de escolher entre um caminho e outro. E ciente dos diferentes resultados que cada caminho vai trazer, Exatamente. Né? Então, acho que isso é o mais importante, essa honestidade. Acho que é um dever que a gente tem, né? Dentro da nossa profissão. Que baita conversa. Que legal. Obrigada. Gostou de fazer o teu primeiro podcast? Muito legal. Que legal. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É muito lindo os teus casos. Isso sempre encoraja muito, né? E acho que um dos objetivos desse podcast é encorajar talvez um paciente que está vendo e vê que tem solução em determinado caso e que você fala com tanta sabedoria e o olho brilhando para cada paciente que você faz. Isso encoraja ainda mais os pacientes e saber que vocês estão tranquilos dentro do centro cirúrgico para resolver esse tipo de problema. Então, quanto mais Alines a gente tiver, que mais pacientes possam ser encorajados. Muito obrigado por dividir esses casos. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. E a casa está aberta aqui para você ver de novo e mostrar outros casos. Obrigada, Liz. Obrigada por essa manhã agradável, falando aí do que, né, de algo que a gente tanto gosta. Acho que foi bem produtivo. Que legal. Obrigado mais uma vez. Você que ficou até agora, muito obrigado. Siga as redes sociais da doutora Aline, que vai estar aqui na descrição também. Tá cheio de conteúdo lá. Assim como a descrição, o link do Aprenda com Elas, que também é um baita portal cheio de aulas para você que está saindo da residência agora, você que está na odonto, já quer se familiarizar com o que você vai ver daqui para frente. Uma baita escola ali, com profissionais de peso, tanto a doutora Aline, a doutora Rafaela Iscariote, a doutora Tatiana Deliberador, que em algum momento eu vou querer que ela venha aqui contar as histórias dela também. Vai estar tudo na descrição. Então no YouTube vai estar todo esse conteúdo completo, no Spotify e na TV+, na TV aberta toda quinta-feira a partir de 12:00. Obrigado, doutora, mais uma vez.
Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.